Presidente Renan, antes de mais nada, quero aqui fazer um registro, porque exatamente no dia de hoje, nós estamos celebrando 83 anos da instituição do voto feminino, no nosso Brasil. E na esteira desse registro, quero aqui dizer também que o meu estado, o Rio Grande do Norte, o senhor Murilo Aragão, foi pioneiro no reconhecimento do voto feminino, porque foi lá exatamente que nós tivemos a primeira eleitora, a companheira Celina Guimarães Viana. Esse fato ocorreu exatamente no município de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, quando a mesma requereu sua inclusão no rol dos eleitores do município, tendo como base uma lei estadual, e o juiz, na época, deu exatamente parecer favorável. No mesmo ano, o Rio Grande do Norte fez vigorar a lei que determinava ser permitido votar e ser votado, sem distinção de sexo, todos e todas que reunissem as condições exigidas pela lei. Portanto, conforme registra a história, o Rio Grande do Norte foi pioneiro no reconhecimento do voto feminino. Ainda também no Rio Grande do Norte foi eleita a primeira prefeita do Brasil, em 1929, a cidadã Alzira Soriano, lá no município de Laje, Rio Grande do Norte. Faço esse registro com alegria, senhor presidente, mas também quero aqui dizer que, em que pese a luta das mulheres, os avanços e as conquistas, o fato é que nós ainda temos uma longa caminhada pela frente, porque as mulheres continuam subrepresentadas nos espaços políticos, inclusive no parlamento brasileiro. É bem verdade que aqui no Senado, hoje nós somos 13 mulheres, mas ainda estamos muito distante da paridade que a gente defende. Até porque, na sociedade, nós representamos mais da metade da população. E, infelizmente, eu repito, nos espaços públicos, nos espaços de decisão política importante, seja no Executivo, no Judiciário, inclusive no Legislativo, a nossa participação está ainda muito aquém do que a mulher representa. E certamente não é por falta de talento, nem por falta de competência, nem de preparo das mulheres. Não é por isso de maneira nenhuma. Isso se deve exatamente a outros fatores. E é aí exatamente agora onde eu vou entrar. Um desses fatores é a questão do problema da influência e do peso do poder econômico nas eleições. Eu quero dizer que é muito louvável essa iniciativa do Senado Federal de promover os debates temáticos, é muito louvável, mais uma vez, ver o Congresso Nacional, tanto a Câmara e o Senado, retomar o tema da reforma política, por tudo o que significa. Eu sou daquelas, Cláudio Abramo, que acho que a mãe de todas as reformas é a reforma política. Eu não acredito de maneira nenhuma que do Congresso Nacional prosperará qualquer iniciativa do ponto de vista de realização de outras reformas igualmente importantes, essenciais para o Brasil, como reforma tributária, como a redefinição do Pacto Federativo, a questão da reforma urbana, a questão da democratização dos meios de comunicação. Enfim, eu não acredito que prosperará nenhuma dessas outras reformas importantes, necessárias para o país, se a gente não fizer a reforma mãe, que é exatamente a reforma política. Concordo com o Murilo, tenho lido, inclusive, alguns textos seus. Eu acho que tem algumas coisas positivas. O sistema de votação em urna eletrônica é algo a ser celebrado. A questão da fidelidade partidária, próprio instrumento da ficha limpa, e que pese a sua insuficiência, mas foi um gesto do ponto de vista exatamente de quê? Da defesa da moralização da atividade política. Mas tudo isso é muito insuficiente. O fato, deputado presidente Renan, é que eu, com todo respeito, quero dizer aqui para o senhor uma coisa. Qualquer reforma, qualquer debate, qualquer mudança nas regras eleitorais em curso que não mexa no tema do financiamento, para mim é reforma para inglês ver. Eu não acredito. Eu acho que o modelo político eleitoral nosso, exatamente aquilo que ele traz de anacrônico, aquilo que ele traz de caráter deformador, reside exatamente no chamado financiamento das campanhas eleitorais.
E aí a pergunta que a gente se faz é exatamente essa. Se um dos problemas constatado por todos nós é o peso do poder econômico, a influência do poder econômico, a pergunta que se faz é a seguinte: e de onde advém isso? O poder econômico, a influência do poder econômico, qual a origem? A origem exatamente o que está no modelo de financiamento hoje existente, que apesar de ser um financiamento híbrido, mas o céu é o limite, né? Ou seja, a empresa, ela de repente tem uma participação que permite a ela, né, colocar, né, toda uma distorção, toda uma desigualdade no campo da disputa política eleitoral e por aí vai. Eu, às vezes, fico olhando, Cláudio, né, lá no meu estado, Rio Grande do Norte, eu chego nas cidades e vejo jovens lá tão vocacionados, jovens idealistas, jovens que, por exemplo, né, dariam excelentes vereadores, deputados. Entretanto, a possibilidade, né, deles realizar esse sonho se torna muito difícil, exatamente diante de quê? Mais uma vez, do modelo de financiamento das campanhas eleitorais existentes, que deforma, que distorce, que torna essa disputa desigual, sem contar que o financiamento empresarial das campanhas está na raiz dos grandes escândalos das campanhas eleitorais que tem pautado a história política brasileira desde o início da redemocratização, pós a ditadura, a partir exatamente da primeira eleição do senhor Fernando Collor de Mello. Então, eu quero aqui, portanto, dizer, né, do quanto eu sonho, né, de ver uma reforma política que venha na direção realmente de melhorar, uma reforma política que venha naquilo que é o que o povo, a maioria do povo brasileiro deseja, uma reforma política que traga mais ética, que traga mais instrumentos de combate à impunidade, à corrupção, uma reforma política que vá na direção, sim, de estimular a participação da sociedade. Daí porque concordo com o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, com a presidenta Dilma, quando em boa hora colocou a tese do plebiscito, a própria tese da Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. Por que não ouviu o povo? Qual o problema do plebiscito? Por que não ouviu o povo? Né? Ele, mais do que ninguém, né? A ele deve ser dado o direito exatamente dele opinar, né? Dele, enfim, dizer como é que deva ser, quais os temas centrais, né, que devam constar exatamente desse debate e das possíveis reformulações que venhamos a ter. Quero aqui, senhor presidente, também destacar o esforço da sociedade. As ruas vêm falando desde o ano passado. Está aí o movimento da Coalizão Democrática, um movimento de muita representatividade e que tem apresentado ao Congresso Nacional uma proposta de reforma, a nosso ver, que é uma proposta de reforma que dialoga com esse caráter de uma reforma política que o país precisa, repito, que traga mais ética, mais participação, mais igualdade de participação, inclusive para homens e mulheres. Então, eu espero, presidente Renan, que o Congresso Nacional esteja atento a isso. Quando eu trago aqui o meu depoimento, trago o depoimento por experiência e por história de vida própria. Eu acabo de vencer umas eleições lá no Rio Grande do Norte, de caráter majoritário, para o Senado, uma disputa extremamente desafiadora, né? Inclusive onde tive que enfrentar o aparato do ponto de vista econômico lá naquelas eleições, e vencemos. Mas eu quero dizer aqui que eu não sou a regra, Randolfo, é a exceção. O fato é que está ficando cada vez mais difícil, eu diria não só difícil, talvez até proibido, os pobres desse país, não é se candidatar eles podem, é ser eleitos. De repente, a mulher que vem lá da luta social, lá da luta popular, é o homem. Volto a dizer, está ficando cada vez mais difícil, quase impossível, os pobres desse país, né, serem eleitos. E isso não é bom de maneira nenhuma, porque o parlamento tem que espelhar e tem que refletir exatamente a pluralidade.
Eu dou aqui como exemplo a bancada feminina. Em 2002, quando eu me elegi deputada federal, eu cheguei aqui no Congresso Nacional, éramos em torno de 45 a 47 mulheres. Passados 12 anos, do ponto de vista quantitativo, praticamente nada se alterou. Infelizmente, por uma série de razões, a gente não consegue, né, crescer o quanto deveríamos crescer do ponto de vista da participação política das mulheres, do ponto de vista quantitativo. Entretanto, do ponto de vista qualitativo, doutor Cláudio Abramo mudou. Em 2002, o perfil da bancada feminina que aqui chegou, mais da metade, eram de mulheres que vinham da luta social, da luta popular, mulheres que não vinham da tradição oligárquica, da tradição familiar. Eram mulheres, por exemplo, que não adentraram para a política pelo caminho do poder econômico. Hoje é exatamente o contrário. Hoje a maioria das mulheres que formam a bancada feminina, e eu não estou aqui fazendo nenhuma constatação, nenhuma análise de caráter depreciativo. Eu estou fazendo uma constatação do ponto de vista de análise sociológica. Pode olhar, o perfil da bancada feminina hoje é exatamente o contrário. A maioria das mulheres que hoje formam a bancada feminina, não estou aqui desmerecendo, mas vem exatamente, né, da tradição familiar, oligárquica, ou então porque contam também com forte aparato econômico. Enfim, agradeço aí a atenção e, presidente, parabenizar, né, pela realização desse debate. Cláudio e Murilo, o ministro que aqui esteve, espero que o ministro possa ter se sensibilizado aqui com os apelos que foram feitos, e eu me associo a eles para que ele apresente o quanto antes, presidente Renan, o parecer sobre a ação direta de inconstitucionalidade que a OAB apresentou no que diz respeito à questão de pôr fim ao financiamento empresarial de campanha. Mas é isso, né? A gente tem mais é que continuar insistindo e não perder nunca a capacidade de sonhar nem de lutar, e eu não perco de maneira nenhuma essa esperança, até porque acredito sobretudo, né, na força popular, acredito sobretudo na participação da sociedade. A reforma política que o Brasil precisa, o parlamento tem o seu papel, claro, constitucionalmente a exercer, mas a reforma política que o país precisa, ela só vingará se a sociedade abraçar e participar com muita intensidade. Obrigada, presidente Renan.